E finalmente estamos de volta, continuando o nosso projeto Lendo Sandman, agora com o arco que finaliza a edição definitiva número 3, que é o Fim dos Mundos, e falando também sobre a edição 50, que é Ramadã. Então já aproveita, deixa um like maroto pra ajudar a gente, se inscreve no canal e solta a vinheta. Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ, o programa semanal de quadrinhos aqui da Maré Geek. Eu sou o Sérgio, no vídeo de hoje vamos falar sobre as histórias Ramadã e sobre o arco Fim dos Mundos de Sandman. Ramadã é a história da edição número 50 de Sandman, então é uma história, uma edição meio comemorativa, né, por esse marco da revista. É uma história ilustrada pelo Craig P. Russell, né, e com o roteiro, obviamente, do Neil Gaiman. E é uma história muito legal, um dos quadrinhos mais aclamados também, e eu gosto muito dessa história porque mais uma vez o Neil Gaiman faz aquele uso dele da mitologia do Sandman para explicar a nossa realidade, né? Então é uma história que, ao mesmo tempo que ela é muito original, ela nos parece muito familiar porque ela retoma muito as ideias das Mil e Uma Noites, né? Essa história faz parte do arco Espelhos Distantes, né? A gente já tem um vídeo aqui, vou deixar o card, sobre esse arco, que é um arco que fala principalmente sobre figuras de liderança, né, e sobre as escolhas que elas têm que fazer, sobre meio que a humanidade por trás dessas pessoas, dessas grandes lideranças. E aqui a gente segue esse califa. O Harun al-Rashid é esse califa dessa grande cidade, né, árabe ali, e aí ele meio que quer perpetuar isso de alguma forma, né, e ele acaba fazendo alguns desejos, né, ele faz uma troca com o Rei dos Sonhos, com o Morpheus, que põe tudo em xeque, né? E a gente acaba vendo como que esse Oriente Médio, como que essa região tava nos dias... chegou onde chegou nos dias de hoje, né? Em relação a esses dias de glória que a gente vê, por exemplo, nas Mil e Uma Noites e etc. É uma HQ que foi escrita em 93, né? Então num contexto muito específico das guerras naquele lugar. Então é muito interessante como o Neil Gaiman trata isso e trabalha de uma forma que é bem esmagador, assim, eu acho o final bem esmagador, mas muito interessante. É uma HQ que ela foi muito celebrada na época, ganhou muita notoriedade, então vale a pena conferir. Em seguida a gente vai para Fim dos Mundos, que é mais um daqueles arcos cheios de contos, né? Só que aqui eles são todos estruturados, seguem uma linha narrativa de alguma forma, que é o dessa taverna, que é a Taverna do Fim dos Mundos. A gente começa vendo um homem e uma mulher que estão viajando na estrada, até que eles sofrem um acidente devido a uma tempestade de neve que tá rolando em pleno verão, né? É o que tudo indica, é muito estranho aquilo pra eles. E eles acabam se abrigando numa taverna, onde vários seres míticos e fantásticos estão ali também se abrigando da tempestade. E aí nessa taverna, pra você ficar nela, o preço é uma história, então todo mundo tem que contar uma história. Então ao longo dessas revistas a gente vai ouvindo diversas histórias contadas por pessoas que estão ali. Eu lembro que eu não gostei muito desse arco na época que eu li a primeira vez, porque ele de alguma forma ele dá uma pausa num momento muito crucial da história, né? A gente acabou de vir do Vidas Breves e, por exemplo, na época que eu li muito próximo da experiência que as pessoas tiveram na época, porque eu pegava na Gibiteca do Centro Cultural São Paulo e lá você só pode pegar 2 HQs por título, né? Então eu só podia pegar 2 revistinhas do Sandman por visita lá. E aí como eu pegava várias outras coisas pra ler, muitas vezes eu lia 2 revistinhas do Sandman por mês. Então, durante todo esse arco, é um arco meio longo, assim, eu acabei ficando só nessas histórias, nesses contos, que parecem um pouco descolados do todo, mas não são. Neles a gente tem realmente informações muito importantes que eu vou falar a seguir, mas da história meio que tava se desenrolando, né, de um arco que tava muito instigante como Vidas Breves, é uma grande pausa, né, uma pausa de meses, né, pensando na revista sendo lançada mensalmente. Mas é um arco que tem suas belezas também. A primeira história que a gente ouve é uma das minhas favoritas, né, que é um conto de 2 cidades, que é sobre um homem que vive uma rotina meio padrão, né, bem urbana, de trabalhar e ir pra casa e fazer esses trajetos, até que um dia ele meio que se perde no sonho de uma cidade. Então, como é uma ideia de como seria se as cidades sonhassem, né? Como seriam esses sonhos das cidades, né?
Então é super interessante, eu gosto muito, e aí ele acaba ficando meio que traumatizado, né, preso nesse sonho, e o tempo no sonho é meio esquisito, então ele não sabe se ele perambula por esse sonho de cidade, por essa cidade sonho, por meses, por semanas, né, e quando ele volta ele vai pro campo. Ele nunca mais volta às cidades porque ele diz que o medo dele é saber que se as cidades sonham, em algum momento elas podem acordar, e ele não sabe o que pode acontecer a partir daí. Então eu realmente gosto muito do que o Neil Gaiman propõe nessa história, né? E a arte é muito interessante, isso é muito legal também. Cada um desses contos, ele é ilustrado por um artista diferente, né? Então fica bem heterogêneo mesmo esse arco inteiro. Então isso é algo bem interessante. A história seguinte que ouvimos é uma história do Cluracan, que é um personagem que apareceu lá na Estação das Brumas, a gente conheceu ele lá, ele é um membro do Reino das Fadas, e é meio que uma missão dele, em que ele acaba caindo numa armadilha, numa enrascada, num reino, e acaba tendo a ajuda da sua irmã Nuala, que ele deixou no sonhar, né, ela virou um presente da Rainha das Fadas pro Morpheus, pra ser uma espécie de escrava dele. Mas a relação dele do Morpheus com a Nuala tem mudado, a gente vê isso principalmente no final do arco Vidas Breves, então ela ajuda o irmão. E a gente vê bastante isso nesse arco. Essas relações de ajuda, essa dependência, né? Esse aceitar a ajuda de estranhos, de outras pessoas, e o ajudar também para conseguir sobreviver. Então é muito legal porque a gente já vê também esse lugar do Morpheus de estar sendo muito mais generoso agora com outros e etc. E aí isso aparece bastante nessa história. Em seguida a gente ouve a história de um garoto chamado Jim, que fala sobre as experiências dele no mar, né? Uma HQ que tem bastante essa carga, uma história que tem bastante essa carga de conto de alto mar e etc. E nessa história a gente revê o Rob, que é aquele cara que desafiou a morte, né? E encontra o Morpheus a cada 100 anos, né? Que vive perpetuamente. Então é muito legal revê-lo aqui, ver como que ele está analisando a existência, as pessoas, as relações e etc. E a gente vê também tudo do ponto de vista dessa pessoa, né, que é o Jim, que a gente acaba descobrindo que na verdade é uma menina, né, mas como as mulheres não podem viver em alto mar naquela época, ela se disfarça de menino para poder estar no mar, poder viver no mar e viver essas aventuras. Então é uma história também muito interessante. E a gente vai vendo ao longo dessas histórias como cada uma delas, de alguma forma, é uma espécie de homenagem que o Neil Gaiman vai fazendo a gêneros literários, né? A tipos de história e a grandes clássicos também. A próxima história que a gente ouve é a do Press, que é um personagem antigo da DC, que foi lançado originalmente em meados dos anos 70, uma HQ do Joe Simon, que é o primeiro adolescente presidente dos Estados Unidos, né? Um garoto que acaba se tornando presidente, e aí ele é muito patriota, tem muitos valores, etc. Tenta não se curvar a estratagemas políticos, etc. Fazer o que é melhor para os Estados Unidos, mas a gente vai vendo como a imagem dele acaba sendo constantemente desgastada, de alguma forma, por esses jogos políticos que existem ali dentro, por figuras corruptas e etc, que acabam fazendo dele uma espécie de marionete, né? Então a gente vê um pouco essa tridimensionalidade política, né, que vai muito além de uma pessoa com boa índole no poder. Então é muito legal. Tem esse personagem que é o chefe Smiley, né, que é meio que tá por trás de tudo isso, e lembra bastante Watchmen, né, parece que faz algumas referências com esses bottoms que usam do chefe Smiley, etc, que é que nem o que aparece no Watchmen. Em seguida vem uma história que é muito interessante, que é a Mortalhas. É uma das histórias maiores, né? Uma das revistas maiores, porque ela fala sobre uma necrópole, né? Essa necrópole que as pessoas, os integrantes, fazem rituais funerários nos corpos, etc. E a gente vai ouvindo histórias de várias pessoas dessa necrópole, né? Então é como se fossem dados vários zooms nessa história. A gente tem a taverna, aí na taverna um membro da necrópole vai contar uma história sobre a necrópole, e dentro da história dele várias pessoas contam histórias também. Então é bem interessante, porque é uma HQ que fala muito sobre a importância desses rituais, né, fúnebres, desses ritos, principalmente para as pessoas que continuam vivas, né, para elas poderem se despedir, para elas poderem lidar com o luto. Fala muito sobre o respeito a esses corpos, o respeito aos mortos. E uma coisa muito interessante que aparece nessa história é o Destruição aparece, e ele conta uma história de uma outra necrópole que existiu e como foi o fim dessa outra necrópole. E a gente vê que é o momento em que a Desespero morreu. A gente vê os Perpétuos indo até essa necrópole tentando recuperar
partes, né, da Desespero para poder se realizarem os rituais, se despedirem da irmã, desse outro aspecto da irmã que já existiu. E aí era uma necrópole que não tava desestruturada e etc. E aí o destino acaba dando um destino não muito legal para essa antiga necrópole. Então é muito interessante porque isso vai preparando a gente para muito do que tá por vir em Sandman, né? E aí a gente entra em uma das cenas que é mais incrível, assim, acho que em todo o Sandman, né? Em todos os arcos, que é um momento em que eles da estalagem conseguem ver um cortejo fúnebre. Eles veem que algo está acontecendo, algo grande está acontecendo. E a gente vê tudo isso, né? Isso é narrado do ponto de vista do protagonista, né? Que é esse homem comum que acabou dentro dessa estalagem, né? E tá ouvindo essas histórias. Então ele não sabe muito bem quem ele está vendo ali, mas nós vemos perpétuos, vemos personagens que apareceram em outros arcos também, personagem-chave. E aí é realmente forte essa cena, muito bem desenhada. E tá preparando para o nosso desfecho que está chegando, né? A gente não sabe muito bem de quem estamos nos despedindo, mas está acontecendo uma despedida e é muito interessante ver o personagem falando sobre como ele sente um pesar muito grande vendo aquilo. A gente vê a morte pela primeira vez, né? Uma personagem que é super alto astral, triste. A gente vê um olhar, uma tristeza muito grande no olhar dessa personagem muito querida. Então isso dá realmente uma esmagada bem forte. Eu acho que o desfecho desse arco, ele realmente traz algo muito poderoso e muito potente. E aí é curioso porque a gente vai vendo ao longo do arco, né, que essa estalagem ela vai meio que crescendo, né, ela é um espaço meio louco, meio Tardes, assim, sabe, que vai aumentando e surgindo mais pessoas, porque muitas pessoas estão tendo que se abrigar dessa tempestade. E a gente tem um centauro que meio que conta que essas tempestades elas acontecem quando realidades se chocam, quando algo muito grande para as realidades acontece. Que isso já aconteceu antes, então me faz parecer que aconteceu em algum outro momento, como por exemplo o próprio momento que é citado da morte de Desespero, né, um momento em que um perpétuo morre e é substituído. Então realmente fica essa dúvida, né? O que aconteceu para essas realidades chocarem? Na edição definitiva também tem mais uma historinha extra, que é mais uma história de desejo, que foi lançada na revista Winter's Edge, em 99. É uma história com arte do Michael Zulli, com o roteiro do Neil Gaiman, chamada Como Eles Se Conheceram, que é uma história que envolve desejo. E é uma história muito legal porque ela se baseia em personagens reais, né? Em artistas reais. E aí, mais uma vez, Neil Gaiman usando Perpétuos e sua mitologia para explicar alguns acontecimentos do mundo real. E é isso, pessoal, nunca estivemos tão perto do final. No mês que vem a gente vai falar sobre o arco Entes Queridos, né, que também numa outra tradução foi traduzido para As Bondosas. E ele abre a edição definitiva número 4 de Sandman e é um dos arcos, acho que é o maior arco que tem, que ele vai da revista Sandman número 57 até a revista Sandman número 69, né, um arco bem extenso, um dos últimos arcos, e a gente tá chegando na conclusão desse projeto de ler todo Sandman. E eu tô muito feliz de poder revisitar tudo isso, de poder discutir. Falo sempre pra vocês deixarem nos comentários o que vocês estão achando, quais insights vieram, porque tá chegando a série da Netflix de Sandman, né? Vamos ver como que vai ser, como que tudo isso vai ser transposto pros dias de hoje, né? Porque vai se passar nos dias de hoje. Teremos roteiristas transexuais, que foi uma demanda do próprio Neil Gaiman. Então a gente vai ter pessoas, representantes desses grupos, podendo contar essas histórias também, né, e expor as próprias vivências. Então acho que vem muita coisa interessante por aí. Eu fiquei bem empolgado com os primeiros anúncios de casting, quero saber o que vocês acharam. Eu tô realmente bem empolgado pra ver todas essas pessoas, ver Lucifer interpretado por uma atriz, Lucian interpretado por uma mulher negra. Vamos ver o que vem por aí. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal da Maré Geek pra ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.